Santa Cecília. Inspire-se na vida de Santa Cecília, a padroeira da música sacra e modelo de devoção cristã. Imagine alguém que, com a alma cheia de fé, transformou até mesmo a perseguição em um cântico de louvor ao Senhor. Neste vídeo, você descobrirá como a jovem Cecília viveu sua vocação ao martírio, unindo o dom da música à sua entrega total a Deus. Sua história ecoa pelos séculos como uma melodia divina, convidando-nos a buscar a santidade em tudo o que fazemos. No dia 22 de novembro, a Igreja celebra Santa Cecília, que entrou para a glória em meados do século III. Santa Cecília, oriunda da nobre família romana dos Metellos, recebeu de Deus, desde cedo, a graça de conhecer a religião de Cristo, mesmo vivendo em um ambiente pagão. Os seus dotes físicos e morais eram extraordinários. Adepta fervorosa da nova fé, seu coração virginal, comparável a uma flor que se abre aos primeiros raios do sol, foi iluminado pela luz de Cristo, que veio para resgatar a humanidade. Seu caráter nobre fazia com que, quanto maior fosse sua repugnância pelas práticas pagãs, maior fosse seu encantamento pela beleza da religião cristã. Determinada a não mais temer as maldades do mundo, Cecília dedicou todo o seu amor exclusivamente a Jesus Cristo, a quem, como um fiel esposo, se uniu pelo voto de castidade. Sua convicção religiosa era tão profunda, e sua dedicação à causa de Cristo tão sincera, que não hesitaria nem por um instante em sacrificar sua vida, caso as circunstâncias assim exigissem. Cecília passava os dias e as noites estudando o Santo Evangelho, o que revela seu ardente desejo de conhecer mais profundamente o Mestre Divino e moldar o seu coração pelo exemplo do coração de Jesus. Suas virtudes, aspirações e amor a Cristo estavam acima de todas as coisas. Entretanto, quando seus pais descobriram suas intenções religiosas, prometeram-na em casamento a um jovem patrício romano chamado Valeriano. Apesar de Cecília ter alegado motivos para recusar o casamento, a vontade dos pais prevaleceu, tornando impossível qualquer resistência. Assim, o dia da celebração foi marcado, e tudo foi preparado para o evento. Entre a alegria geral que brilhava nos rostos de todos, Cecília era a única exceção. A túnica dourada e o manto branco que vestia escondiam o cilício que usava em penitência, e em seu coração reinava uma profunda tristeza. Cecília confiava plenamente em Deus. Após 3 dias de jejum, que usou como preparação para a celebração, rogou fervorosamente ao Divino Esposo para que preservasse sua virgindade. Também pediu a intercessão da Santíssima Virgem e do seu anjo da guarda. O milagre da proteção angélica. Quando ficou a sós com Valeriano, disse-lhe com doçura e firmeza: Valeriano, estou sob a proteção direta de um anjo que guarda minha virgindade. Não ouses agir contra mim, pois isso provocaria a ira de Deus sobre ti. Valeriano, surpreendido pelas palavras de Cecília, soube da sua fé cristã e do voto que ela fizera ao Senhor. Cecília explicou-lhe que a fidelidade ao voto traria a bênção divina, enquanto a sua violação acarretaria o castigo de Deus. Impressionado, Valeriano prometeu respeitar sua pureza, mas expressou o desejo de ver o anjo de que ela falava. Cecília respondeu que isso só seria possível se ele aceitasse ser batizado. Sem hesitar, Valeriano pediu que a noiva o conduzisse ao batismo. Assim, Cecília levou-o ao Papa Urbano, que o acolheu, instruiu na fé e conferiu-lhe o sacramento do batismo. Depois de se tornar cristão, Valeriano voltou para casa e encontrou Cecília em oração. Para sua surpresa, viu ao lado dela um anjo resplandecente, envolto em luz celestial. Os antigos relatos afirmam que o anjo colocou coroas de rosas e lírios sobre a cabeça dos 2 esposos, exortando-os à perseverança na fé. Ambos se prostraram em ação de graças pelas graças extraordinárias que haviam recebido. Valeriano compartilhou a experiência com seu irmão Tibúrcio, que também se converteu e recebeu o batismo. Ambos foram agraciados com a visão do anjo protetor. O martírio de Santa Cecília. A conversão dos 2 irmãos chamou a atenção do prefeito de Roma, Almáquio. Eles foram levados ao tribunal, onde foram intimados a abandonar a fé cristã, sob pena de morte. Firmes em sua convicção, ambos recusaram e foram decapitados. Cecília também foi chamada perante o juiz e interrogada sobre o paradeiro dos bens dos irmãos. Com sabedoria, respondeu que os tesouros já haviam sido destinados aos pobres.
Enfurecido, Almaque ordenou que ela fosse levada ao templo para oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. Porém, com tamanha eloquência falou sobre a beleza da religião cristã que até os soldados que a escoltavam converteram-se. Como último recurso, Almaque ordenou que Cecília fosse encerrada no balneário de sua própria casa e asfixiada pelo vapor quente. No entanto, mesmo sob temperaturas insuportáveis, Cecília permaneceu ilesa, protegida pela graça divina. Derrotado, o prefeito decretou sua execução. O algoz desferiu 3 golpes em seu pescoço, mas não conseguiu separá-lo do corpo. Gravemente ferida, Cecília permaneceu viva por 3 dias, durante os quais aconselhou os cristãos que a visitavam e entregou todos os seus bens ao Papa para que fossem distribuídos entre os pobres. Por fim, pediu que sua casa fosse transformada em igreja. No 3º dia, sua alma uniu-se ao Divino Esposo. Cecília foi sepultada com vestes imperiais no cemitério próximo à Via Ápia. Séculos depois, durante o pontificado do Papa Pascoal I, seu corpo foi encontrado intacto, na mesma posição em que fora enterrado, e transferido para a Basílica de Santa Cecília. Reflexões. Santa Cecília é venerada tanto pela Igreja Ocidental quanto pela Oriental, e seu nome está escrito no cânon da Santa Missa. Desde o século XV, é considerada a padroeira da música sacra. Nas festividades de seu casamento, elevou seu coração a Deus com a súplica: Senhor, guardai sem mancha meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. A música, como outras artes, é usada pela Igreja para glorificar o culto divino. Deus, fonte de toda beleza e perfeição, merece o melhor de nossas obras. A música sacra, própria da liturgia, é especialmente digna de enobrecer o serviço divino. É importante distinguir entre música profana, religiosa e sacra, sendo esta última dedicada exclusivamente ao culto de Deus. Que, a exemplo de Santa Cecília, possamos usar nossos talentos para honrar o Senhor em tudo o que fazemos. Reflexões sobre a música e o culto divino. Assim como ocorre com as demais artes, a Igreja também utiliza a música para engrandecer o culto divino. Não há objeto mais digno que o próprio Deus para inspirar as artes, pois ele é a fonte de toda a beleza e perfeição. Para ser aceita no serviço divino, a música deve tornar-se digna dessa nobre vocação. Para Deus, é necessário oferecer sempre o melhor, para o culto divino, apenas o que há de mais sublime e perfeito. É importante distinguir entre os diferentes tipos de música profana, música religiosa e música sacra. A música profana é a expressão artística do mundo, muitas vezes extravagante e elegante, destinada a deleitar os ouvidos e a brilhantar festividades mundanas. É a música que se ouve em teatros, concertos, festas seculares e locais de entretenimento. Este tipo de música está, por princípio, excluído do culto divino, sendo incompatível com a solenidade e a sacralidade do serviço litúrgico. Há ainda a música religiosa, que se diferencia significativamente da música profana. Trata-se de uma música mais serena, que busca traduzir os sentimentos religiosos e as aspirações da alma. Embora muitas dessas composições tratem de temas religiosos, elas frequentemente utilizam recursos e expressões herdadas da música profana, adaptando-os para capturar o caráter devocional que lhes é próprio. Algumas músicas religiosas podem ser admitidas nas igrejas, desde que passem pelo exame criterioso de especialistas competentes na matéria. Entretanto, a música sacra ocupa uma posição única e elevada. Ela é própria da Igreja, sendo litúrgica, autêntica e oficialmente aprovada. A Igreja é zelosa em assegurar que suas determinações sobre a música sacra sejam rigorosamente observadas, reconhecendo a grande responsabilidade das autoridades eclesiásticas nesse campo. Na Igreja, a música não deve ter outra finalidade senão a glória de Deus e a edificação espiritual dos fiéis. Permitir músicas profanas ou inadequadas no culto divino constitui um pecado, pois profana o templo de Deus e escandaliza os fiéis. Aqueles que se dedicam à música sacra devem estudar com atenção o moto próprio de São Pio X, um documento de grande valor que é considerado o Código Musical da Igreja Católica. Ele oferece diretrizes claras sobre a dignidade e a finalidade da música no contexto litúrgico, reafirmando o compromisso da Igreja em preservar a pureza e a beleza de sua expressão musical. Santos do Martirológio Romano.
No dia de hoje, a Igreja celebra a memória de santos inscritos no Martirológio Romano, destacando-se o martírio de Filemão e Ápia, discípulos de São Paulo, ocorrido na Frígia. Santa Cecília, rogai por nós. Oremos. Senhor, que nos alegrais com a celebração de Santa Cecília, vossa serva e mártir, concedei-nos, por sua intercessão, experimentar na terra os efeitos do vosso amor e participar, no céu, da alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.